Bom, boa noite a todos. Estamos iniciando hoje o nosso primeiro webinário de 2022 do projeto Físio Divulgando, iniciativas didáticas para aproximar a fisiologia e a saúde da sociedade. Para quem está chegando agora, então, eu vou apresentar a nossa equipe. A equipe do nosso projeto conta comigo, com a coordenadora, comigo que é a Fabiana, né? Com a coordenadora, que é a professora Maíra Melo Rezende Vale, a vice-coordenadora, que é a Ana Maria Kalimann Filadelfi, e as professoras Anita Nishiyama e Fabiola Iagler. Também conta com os técnicos Fábio Roberto Caetano e Débora Salles Silva Coutinho, alunos da pós-graduação em Fisiologia e de graduação de cursos da área de saúde. Bom, o objetivo do nosso projeto é, através da realização desses webinários e da produção de materiais didáticos, aproximar o conhecimento científico universitário nas áreas de fisiologia e saúde da sociedade. Quem vai estar falando hoje com a gente, já queria também agradecer, né, ter aceito o convite, é a professora doutora Renata Mazari Costa, né? Vou falar aqui um pouquinho quem que é a professora Renata. Ela é bióloga, formada pela Unesp Botucatu em 96, onde também obteve o título de mestrado em farmacologia. Em 2003, tornou-se doutora em fisiologia pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, na USP. Tem pós-doutorado em psicobiologia pela Unifesp e é especialista em fitoterapia pela Universidade Federal de Goiás. É professora titular do Departamento de Farmacologia do ICB UFG Regional Goiânia. Além dos estudos em toxicologia reprodutiva, ela desenvolve pesquisas em neurobiologia das drogas de abuso associada à popularização da ciência. Então, queria dar a palavra para a Renata. Quem tiver alguma pergunta, pode escrever aqui no chat, que depois da apresentação a gente abre para a professora Renata responder. E depois, no finalzinho, eu coloco aqui o link para quem precisar do certificado. Então, agora eu queria dar a palavra para você, Renata. Muito obrigada novamente pela sua presença. Eu que agradeço. Vocês estão me ouvindo bem? Estamos sim. Então tá joia. Agradeço, Fabiana, pelo convite, agradeço a todos aí pela presença, peço aí desculpa pelo atraso e essa organização aqui que nós estamos tentando para poder atender vocês por conta do imprevisto aqui de casa. Eu vou iniciar, vou pedir para vocês a licença para o compartilhamento de tela. E deixa eu achar aqui. Ai, nem meu compartilhamento está indo. Está liberado o compartilhamento, pessoal? Espera aí que eu vou ver aqui, mas eu acredito que sim, só um momento. Fábio, tá separado o compartilhamento? Deu certo ali o compartilhamento? Não consegui. Vou te mandar, Fabiana, pode ser? Pode, deixa eu ver. Eu acho que quem vai. Peraí, manda para ver se eu consigo compartilhar aqui. Tá. Porque aqui eu já tentei, ele fica cinzinha claro para mim. Tá. Aí, como esses dias nós já passamos uma situação dessa, eu não sei se é alguma coisa do meu computador, mas eu usei normalmente essa semana para uma palestra e funcionou. Mas ele não está carregando aqui. Vê se foi aí, meu. Foi, tô abrindo aqui, só um minutinho. Deixa eu atualizar aqui.
Acho que foi. Tô vendo a imagem, sim. Foi. Eu compartilhei aqui. Mas não está no modo apresentação. Deixa eu tentar aqui de novo. Era só clicar no F5, Fabiana, eu acho. Deixa eu só Vocês não ver. estão me ouvindo, né? Agora estamos, Fabiana sim. entrou. Você tem como projetar ele Ó, em tela cheia? E eu vou foi? falando aqui Foi agora? o que eu Agora consegui. foi. Tá joia? Então, Tá. pessoal, a Fabiana me fez o convite para falar com vocês. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Vocês estão me ouvindo agora Sim. ou não? Estamos sim. Você que não sei se está ouvindo. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo agora? Estamos ouvindo, Renata. Estão me ouvindo? Sim. Sim, Não, ó. então agora, ok. Eu não estava ouvindo vocês, perdão. Eu fechei aqui a saída. Obrigada. Perdão, pessoal. Então, a Fabiana me convidou para falar de um projeto que a gente tem, que é o Accumbens, né, que é uma série documental, que é o Accumbens, né, entre o prazer e a dependência. Por favor, Fabiana, passa o próximo. O Accumbens, ele é um projeto que surgiu, primeiro, né, de uma experiência que eu tive enquanto representante da universidade no Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas, né, que é um conselho que é sediado na parte da Polícia, da Guarda Civil Metropolitana. E eu tive uma experiência de ficar nesse conselho por muitos anos, né, que é o COMAD. E dentro dessa participação, que é uma coisa que eu sempre estimulo, todos os professores universitários, né, professores da rede, que tenha, né, a possibilidade de participar enquanto representante da instituição nesses órgãos públicos, porque a gente consegue ter o acesso diretamente à sociedade e às demandas reais dessa sociedade. Quando eu falo real, não estou desmerecendo o que a gente faz na academia em nenhum momento, tá? Em qualquer momento eu não estou desmerecendo. Eu só quero destacar que muitas vezes o que a gente, né, está entendendo como necessário para aquela comunidade não o é, que é aonde vem a questão extensionista das nossas vidas universitárias. É quando a gente consegue ir até a comunidade e traçar um projeto a 4, 5, 10 mãos. E estar em órgãos como esse, eles são muito importantes. Uma representando a universidade e trazendo para esse órgão uma experiência mais interessante para eles, né, no dia a dia, na diversidade de conhecimentos. Então, quando eu estava no COMAD, que é o nome, né, que a gente utiliza, que esse órgão ele foi criado em resposta, né, às políticas públicas nacionais da Secretaria Nacional, né, Antidrogas, né, antigamente chamada SENAD, e a gente estava numa discussão e houve uma verba do Ministério Público que foi obtida através de apreensão de drogas. E essa verba, ela foi então encaminhada à nossa Fundação de Amparo, que é a FAPEG, para que fosse feito um edital direcionado para o uso, né, para drogas de abuso, né, de uso abusivo. Esse edital contava com quase 4 milhões que foram destinados, uma parte, grande parte do Ministério Público e uma outra parte de contrapartida da FAPEC. Sabendo dessa movimentação que o próprio COMAD e organizações não governamentais fizeram aqui, né, no estado de Goiás, nós submetemos um projeto que é esse Accumbens, né? Isso também foi fruto da experiência que eu tive no CRR, que é o Centro de Referência para políticas, né, de drogas, e nesse caso o CRR é um centro de referência para educação, né, continuada nessa temática, que também é uma resposta das políticas públicas da SENAD. Por favor, Fabiana. Então, em cima dessa experiência toda, né, a gente teve a ideia de construir um projeto nesse sentido.
E essa construção, ela foi muito baseada justamente nesta informação aqui, né, que é globalmente o que hoje a gente estima, né, no último relatório da OMS, né, da ONU, perdão, pelo escritório da UNODC, de 2021, né, do ano passado, a previsão, né, que nós temos, a estimativa, perdão, é que 36,3 milhões de pessoas sofrem de transtorno de uso abusivo. Esse é do transtorno. Não quer falar que são 36 que experimentaram. O número é muito maior do usuário. Mas de transtorno de uso abusivo, nós temos aí 36,3 milhões de pessoas. E em 2017, tem uma estimativa que 585 mil pessoas morreram devido ao uso de drogas, diretamente por intoxicação, overdose, ou indiretamente por respostas, né, de uso crônico com falência de órgãos, né? Esse gráfico que vocês estão vendo aqui na imagem, né, é o crescimento, né, em milhões, né, de pessoas aqui usuárias de drogas, né, e as pessoas, as barrinhas menores, são as que desenvolvem distúrbios associados ao uso abusivo. Isso já traz uma ideia para a gente que nem todo usuário desenvolve o distúrbio. Né? Isso é uma coisa interessante, que é uma discussão e uma linha de pesquisa de muitos estudiosos na área para entender essa relação, né, do uso com o desenvolvimento do transtorno. Ainda, né, pensando nessa questão, esse gráfico já é do relatório. Por favor, o próximo, Fabiana. Esse próximo gráfico já é o do relatório de 2021 também, mostrando aí as mortes relacionadas ao uso, né, às desordens de uso, né, as que são a coluna do meio, né, de forma indireta a esse uso, né, e o total, que essa de 2021, vocês observam que deu uma queda, né, 2017, 517 milhões, né, 585 mil, perdão, e aqui nesse slide, 494 mil, nessa projeção aí de 2021 do UNODC. Então, essas são as situações que a gente observa, né, e traz a importância de buscarmos estratégias para trazer o tema de uso abusivo de drogas mais cedo para a educação, né, na educação básica do nosso estudante aqui no Brasil. O próximo slide, por favor, Fabiana, ele já vai mostrar para a gente uma estimativa do risco, né, do aumento do consumo de drogas, principalmente em países, né, subdesenvolvidos e em desenvolvimento. Então, a gente tem aí um custo, né, e para uma perspectiva para 2030, um aumento aí dos usuários em 43%, isso com um custo gigante, né, dentro de todo o sistema público. Para os países, né, em desenvolvimento ou, né, intermediário no seu desenvolvimento, um aumento também de consumo em 10%, e nos já, né, países bem estabelecidos economicamente, uma queda desse uso de drogas, né? Esse próximo gráfico, por favor, ele já vai mostrando em cima do crescimento populacional por região, acompanhando aí uma estimativa, a UNODC só fez o crescimento na estimativa de crescimento versus consumo, né? Ela não avalia algumas variáveis para reduzir isso. E a gente observa, por exemplo, a África já está mostrando vários problemas com o uso abusivo de drogas, né? A África está com problemas em alguns países associados ao consumo de opioides, pela própria linha de tráfico, né, que passa ali pela África, que é muito parecida com a situação hoje encontrada nos Estados Unidos. Então, o ópio hoje, os opioides, eles estão assim há alguns anos, né? Nos últimos 5 anos, mais ou menos, já está um grito muito grande da problemática do consumo de ópio, né, de opioides como um todo, principalmente regiões dos Estados Unidos, e agora a África já está vindo junto há um tempo também, casadinha com os Estados Unidos. O próximo slide, ele já mostra para a gente, por exemplo, a cannabis, o uso de cannabis que cresceu muito no mundo como um todo. Hoje ela é a droga, né, mais utilizada, né, mais consumida é a cannabis. E a gente tem também do lado o uso de opioides. Então a gente observa que os opioides ainda têm pontos, né, de uso muito
específicos, diferente da cannabis que a gente tem, ou cannabis, né, que tem uma distribuição aí um pouquinho, né, mais ampla dentro do mundo como um todo. Próximo, por favor. Então, a gente tem os últimos, né, os levantamentos do CEBRID, né, do Centro Brasileiro, né, que está ligado à Unifesp, eles pararam, né, o último, se não me engano, é 2010, se não me engano, mas esse aqui é um pouco antigo, de 2003, mas a frequência ela não muda muito, né? Então, cerca da metade dos adolescentes e crianças entrevistados, né, no censo de 2003, eles já consumiam drogas, né, nas 27 capitais que foram estudadas, e 55,8% estavam no ensino formal. Então, isso nos trouxe, né, a fortalecer o nosso projeto do Accumbens dentro das séries, né, do ensino fundamental fase 2 e ensino médio principalmente. Então, esse problema do uso de drogas, ele chega desde a criança, a partir do 6º ano, com 10, 11 anos, até o ensino médio, o adolescente já do ensino médio. Então, o nosso foco era tratar desse assunto nessa faixa etária, né? E aí, entendendo de que forma, que muitas vezes o uso nocivo da substância, o próximo slide, por favor. O uso nocivo de substâncias entre jovens é influenciado por fatores que muitas vezes estão fora do controle do jovem ou da criança, né? Então, no próprio UNDOC, ele traz esses 3 níveis, né? O nível macro, que é o nível socioeconômico no qual a criança está inserida, com o ambiente físico que ela frequenta. O nível micro, que é o funcionamento parental e familiar, né, nessa estrutura que a criança está instalada, ou a atividade, né, a escola que ela está inserida, e as influências dos pares, né, dos colegas, fortemente. Então, as crianças e os adolescentes têm uma forte ligação com sua rede de amigos, de colegas, de pares. E isso é uma representatividade muito forte quanto ao uso de drogas. E o nível pessoal, que é a saúde mental dessa criança, desse adolescente, comportamental, e o risco aí associado à questão genética e também as influências ambientais que vão culminar aí para esse nível macro e esse nível micro também, certo? Essa questão do uso nocivo, né, da substância também vai variar de acordo com os indivíduos, porque ela é muito relacionada ao ser enquanto ser biopsicossocial, tá? Nem todos os jovens são igualmente vulneráveis ao uso de substâncias, né? A gente tem os fatores protetivos que fazem, né, esse abarcamento pessoal, né, para esse jovem, e as próprias influências e esses fatores protetivos, eles podem se perder ao longo do tempo, então, ou serem construídos. Então, a influência, ela muda ao longo do tempo mesmo. Próximo, por favor, Fabiana. Então, o que nós temos aqui, né? Que essa evolução, né, o impacto das drogas na infância e na juventude pode ser caracterizada por 3 elementos, né? Os fatores de risco que determinam a fragilidade ou resiliência do indivíduo aos transtornos de uso, né, de drogas. Esses fatores de risco e os fatores de resiliência protetivos, né, como eu já falei, estão muito associados, né, aonde essa criança, esse jovem está inserido no seu contexto de vida, né, no seu contexto familiar, né, tem a questão macro, micro, que a gente acabou de comentar. O impacto social e de saúde do uso de drogas no desenvolvimento individual. Então, quanto que esse uso vai interferir no seu desenvolvimento social, profissional, futuro, né? E o impacto do uso nos cuidadores do indivíduo, né? Que é quanto que esse uso na criança, no adolescente, vai impactar nos seus cuidadores e como eles vão significar esse processo. Isso é muito importante porque está associado à codependência. Próximo. E aí o desafio nosso, ele reside aqui, ó, né, em transformar as informações científicas em algo de fácil compreensão para o público infanto-juvenil, numa situação que muitas vezes é tida como um tabu muito forte e trabalhada muitas vezes em vários programas, né, do governo como uma política muito mais repressora do que uma política educacional. Então, a ideia do Accumbens é uma ideia para trazer
né, o foco não na droga, na substância, mas no indivíduo, que a gente possa instrumentalizar essa criança, esse adolescente, a entender o que é a substância psicotrópica, né, uma substância psicoativa com potencial psicotrópico, então trazer isso para a criança. E aí veio a ideia, o próximo slide, né, de utilizar o accumbens, né, que é o núcleo, né, no sistema nervoso central, né, o núcleo de, o agregado aí de neurônios dopaminérgicos, que está fortemente envolvido com a questão do prazer, né, com o sistema límbico. O próximo, por favor, Fabiana. Então, o accumbens, né, veio para a gente em duas situações, né, de trabalhar uma informação científica para que o accumbens fique, né, como é que chama? Mais, né, interiorizado, que venha para o dia a dia da criança e do adolescente, né, para entender que existe uma região no cérebro que está associada ao prazer e que as drogas dão prazer. Porque se elas não dessem prazer, o que que acontece? Você não repetiria o uso. Você repete o uso e a exposição de qualquer coisa porque aquilo lhe foi prazeroso, né? E para ser prazeroso, um dos núcleos envolvidos é o accumbens. Só que o accumbens não trabalha sozinho, né? Tem uma circuitaria neuronal ali muito importante que está envolvendo, né, tanto o sistema límbico quanto o sistema de recompensa, no qual o sistema límbico está envolvido. Então, o sistema límbico é uma parte do nosso sistema nervoso central que trabalha, né, emoções, que trabalha memórias contextualizadas com emoções, e essas emoções elas podem ser positivas ou negativas, né? Essas emoções positivas, elas trazem para o indivíduo o prazer, né? Um prazer que ele vai ficar o quê? Contextualizado. E isso é muito importante para a criança e o adolescente entender, que é o contexto do uso. Por quê? Porque o contexto do uso está associado à sua rede de contato, à sua rede familiar, à sua rede de colegas, à escola. Então, muitas vezes não, né? É fundamental que essa criança que está tendo contato com esse tema, esse adolescente, entenda a importância desse contexto e a importância do hipocampo aí dentro desse processo de memorização do contexto. Então, essa situação prazerosa, ela vem com um leque, né, de respostas biológicas fundamentais para o organismo fazer esse entendimento e querer buscar a droga, né, dentro de uma determinada situação. Ok? Próximo, por favor. Então, o que que nós temos, né? O sistema límbico, ele é envolvido nesse sistema de recompensa, nessa circuitaria de recompensa, que é onde o organismo entende, né? Como eu consumi aquela droga e foi positivo, né? Eu vou o quê? Reforçar novamente esse consumo para obter novamente o prazer. Só que a exposição crônica ao consumo, se a droga tiver um potencial psicotrópico, o que que vai acontecer? Nós vamos estabelecer uma relação de dependência, uma síndrome de dependência, né? Então, a pessoa, né, ela vai se expor cada vez mais para buscar aquela situação prazerosa, e essa busca do prazer vai imputar a essa pessoa o quê? Né? Vai colocar nessa vida dessa pessoa consumos de quantidades cada vez maiores para ter, então, uma resposta prazerosa que ele teve no primeiro momento. E aí, com a instalação do processo de dependência, né, esse sistema de recompensa, ele fica toda hora sendo estimulado em busca desse prazer fácil, o que que vai acontecer? Eu vou tendo o quê? Uma necessidade da presença da droga, e essa necessidade me faz buscar essa droga cada vez mais, e a gente vai perdendo o controle, né? O controle nosso cortical, né? Da busca, né? Da relação do custo, do risco-benefício, a gente vai perdendo conforme a síndrome de dependência ela se instala, né? E aí a gente passa a utilizar a droga não mais fortemente pelo elemento principal que é o prazer, mas sim para evitar as sensações negativas que a falta da droga faz, né? Então, é para evitar o quê? A síndrome de abstinência.
Então, nessa situação, a gente estabelece aí, nessa circuitaria de recompensa, um quadro de dependência que vai afetar o juízo de decisão, a tomada de decisão do usuário, né? Como a gente falou, nem todo mundo que faz uso de drogas, ele vai desenvolver uma síndrome de dependência, um transtorno de uso abusivo de drogas, né? Ele pode muito bem experimentar, fazer o uso em determinado momento e parar. A gente tem usuários que são temporais, né? São esporádicos, nós temos usuários crônicos, nós temos vários perfis. E como eu falei para vocês, do contexto de uso, existem pessoas que fazem uso em determinadas situações, com determinados colegas, né? Então, ele faz o emparelhamento do uso de acordo com o contexto, né? Então, essas pessoas têm situações muito já, né, de vários descrições, né, de psiquiatras, né, que fazem tratamento dessa parte, né, dos transtornos, falando dessa associação dentro do contexto. Então, a perda do controle do uso, ela é um problema para a pessoa. Então, as crianças e os adolescentes, eles têm que entender, né, que a droga, ela faz uma situação, né, ela traz uma situação de prazer, por isso que há o uso, né? A gente tem que deixar isso muito claro. Só que essa sensação de prazer rápido, imediato, ela tem um custo para o sistema nervoso central, né? E esse custo, muitas vezes, ele é muito alto, principalmente quando a criança, ela já tem aí um histórico familiar, quando ela não tem medidas, né? A resposta de proteção dela é rebaixada, a situação toda, né? Que daria uma blindagem para ela é menor. Então, são crianças que vão desenvolver aí riscos muito grandes de síndrome de dependência, né? Onde o risco é maior do que o benefício do prazer. Tem um psiquiatra aqui em Goiânia que trabalha com psicoeducação. E ele traz muito, né, a questão da Bela Adormecida, que é a família, ao invés de narrar para Bela Adormecida que ela foi amaldiçoada, que ela não podia colocar o dedo na roca, que ela iria dormir por, né, eternidade e tudo mais, a família omite essa informação e some com todas as rocas do reino. Então, quando ela vê a primeira roca na frente, qual que é né, o sentimento dela? É de curiosidade, ela quer tocar, ela quer mexer. Por quê? Porque nunca foi apresentada aquilo de uma forma clara, né, objetiva para ela, explicando os prós e contras. É a mesma coisa com droga. Então, se a gente joga o problema para debaixo do tapete e não mostra, né, a realidade, fica falando, olha, não chega até ela, não, né, pintando como um monstro, vai ter o monstro? Vai ter o monstro, porque quando ela experimentar e ela, né, sentir o prazer, tudo que foi construído até aquele momento vai ser problemático. Por quê? Porque a vida inteira foi negado a ela porque fazia mal, e a hora que ela experimenta, ela tem prazer. Então, o contexto do uso muda completamente dentro daquilo que foi né, produzido historicamente dentro da construção dessa criança. Então, a gente vai muito para a linha, né, de educação da criança, né, do adolescente, para que ele entenda o que está na frente dele, o que vai ser ofertado a ele, né? Porque muitas vezes ele está dentro da casa dele, vendo os pais, os familiares consumirem álcool, que é, né, a coisa mais comum dentro das casas do brasileiro, né? Álcool e cigarro, álcool de longe, um dos mais consumidos. E é uma coisa natural o consumo, né, do álcool, né? E muitas vezes não, ele sabe que aquele álcool é o que está deixando o pai violento, é o que bate, né, o que traz a violência para dentro de casa. Então, essas relações que estão estabelecidas com a droga, elas são relações que podem ser, né, em algum momento, estimular a curiosidade e outras vezes até uma evitação, né? Então, esse contexto e essa relação que é estabelecida, elas são importantes, né? Nesse relatório, já vem em vários relatórios da Andoc, a questão da criança, que ela sofre, né, violência, abuso, né? O que isso vai representar futuramente para o adulto usuário de drogas, né? Principalmente mulheres. E aí tem o padrão de drogas né, que são mais voltadas para essas situações, né? Então, a gente tem muito dessa característica do nosso histórico, né, dentro na infância
e na juventude. Favor. Então, esse sistema de recompensa que vai promover aí, né, sensações de prazer que vão ser armazenadas dentro do cenário do uso, é um sistema de recompensa que vai envolver para a gente, né, como eu já falei, o núcleo accumbens, que a gente está vendo aqui bem no centro, que tem várias, né, conexões, tem o hipocampo, aqui tem a amígdala, tem a área ventral, né, tegmentar. Tá me avisando que a gente tem mais 10 minutos, é isso, pessoal, de chamada? É isso? Acho que sim, mas aí, Rê, depois eu mando novamente o link, tá bom? Beleza, mas eu acho que Tá? a gente consegue, eu consigo finalizar essa parte aqui. E aí, pessoal, em cima disso, a gente então decidiu trabalhar esse projeto de uma forma diferente, né? Trazer para o ensino, né, fundamental e médio uma série, né, documental com cinco curtas-metragens para trabalhar o tema de drogas, né, tanto lícitas quanto ilícitas, por meio de filmes, né? Então, trazer isso para a faixa etária que a gente queria trabalhar, que era segunda fase do ensino fundamental e ensino médio. Então, nesse momento, né, principalmente o ensino fundamental, fase 2, que a criança está tomando o contato com a droga. Para tanto, né, pode passar o próximo, por favor? Então, essa foi a ideia nossa que surgiu em cima desse histórico que eu estava falando para vocês. Pode passar o próximo. Para tanto, a gente, dentro desse edital, né, da FAPEG, que a gente captou 118 mil reais, a gente contratou, a gente tentou fazer sozinho pelo grupo PET, eu era tutora na época do PET Bio, a gente tentou fazer sozinho, não conseguimos, o negócio estava saindo terrível. Aí nós contratamos um coletivo, né, que chama Saraivada, que tem o pessoal da edição, tem os jornalistas, é muito legal. E aí eu trabalhei com a Saraivada, com esse pessoal todo, que foi fantástico, né? O pessoal que faz animação gráfica, trabalhei com a professora Sandra, que é musicoterapeuta, né? Então foi muito interessante, a gente criou uma trilha sonora muito legal. Tive que aprender sobre sons e o que eu quero trazer com a mensagem do som dentro da imagem e da problemática que está sendo elaborada por capítulos. Então, foi tudo muito interessante. Próximo, por favor. Então, essa construção dessa série documental, ela foi desde uma fase de pré-produção muito intensa, que todos os componentes do grupo Pet Bill e da Saraivada estudamos, né, sobre o tema, definimos as abordagens dos filmes, que aí foi, no caso, né, um documentário mesmo, que a gente tem vários relatos nesse documentário, e o foco é o usuário, enquanto ser biopsicossocial. Não é a droga, a gente não ficou falando de cocaína, maconha, papapá, não. A ideia era trazer a pessoa que é usuária, as consequências, as narrativas dela, enquanto usuário, seja da droga X ou da droga Y. Né? Então, o primeiro curta-metragem, ele mostra o uso de substâncias psicoativas, né? Dentro no histórico da humanidade, então a gente fala, o nome dele, inclusive, é Uma História sobre Drogas, né? Então a gente faz um relato sobre isso. O segundo curta explica como as drogas agem no corpo, de uma forma assim muito simples, pessoal. O terceiro mostra os efeitos dentro do arcabouço familiar, do uso abusivo de drogas, tanto do usuário quanto da família, e a codependência que se estabelece. O quarto vai trazer o custo social do uso, né, da dependência farmacológica, e as medidas legais e sociais para para essa dependência. E o quinto mostram possibilidades de tratamento, explorando desde as possibilidades de redução de danos até uma intervenção compulsória. Os títulos dos livros, o próximo dos livros, ó, oh meu Deus, dos curtas, pode passar, por favor, Fabiano? Eles estão muito associados a o próximo, Fabiano. É Aqui. eu que não passei, pera aí, foi eu que não passei. Desculpa.
os títulos eles estão associados a esse conteúdo, né? Então, em cima desses conteúdos, o que que acontece? A gente teve que fazer as sinopses de cada curta, a gente realizou entrevistas, filmagens, edição de imagem, elaboração de animação, infográfico, construção de trilha sonora. Nesse mundo aí foram 26 entrevistas, mais de 40 horas de entrevista com transcrição, 4 profissionais da saúde, né, muito conceituados aqui em Goiânia e também fora, né, em Campinas, 11 pesquisadores, 3 usuários, 3 familiares, inclusive o curta-metragem com o relato da mãe, né, da mãe do pai, de um dos usuários que faleceu, é muito emocionante. Para cada 10 horas de transcrição, tem 40 horas de trabalho, né, entre os petianos aí envolvidos, e os 5 curtas-metragens mais ou menos dão 60 minutos, os 5 juntos, né? E a gente ainda fez uma cartilha para o professor. E aí são os nomes dos curtas, né? O primeiro curta é uma história sobre as drogas. A gente colocou uma história porque existem várias vertentes, a gente buscou uma especificamente. Decifrando a Onda, que é o que a gente explica mais ou menos como as drogas atuam, as drogas que têm uma característica mais estimulante, as depressoras, né? As deturpadoras. Eu, um usuário, eu, um viciado, para justamente trabalhar essa questão do uso, um uso pontual, um uso recreacional, do uso já com a síndrome de dependência. A questão do viciado era uma palavra que a gente não queria usar, mas é o que a população entende. Então, a gente queria chegar até o nosso público-alvo, então a gente manteve o viciado. As saídas do beco, né, as possibilidades e quanto custa, né, quanto custa em tudo, social, pessoal, familiar, então é bem interessante. Dentro dessa série documental foram vários resumos, a gente tem um capítulo de livro, né, do livro da SPPC, por conta da premiação que nós tivemos, né, e a gente fez 2 edições na universidade que chama-se Curta o Curta, né. O roteiro nos nossos série documental, ela está depositada na Biblioteca Nacional, né? A gente tem o número do registro, do depósito. Essa aqui é a capa da cartilha que a gente disponibiliza para os professores, para eles baixarem, né? Para poder trabalhar. Ela vai dando uma ideia de cada curta-metragem, onde que o professor pode atuar, que ele pode, né, discutir com o aluno, tem alguns links de apoio dentro de cada capítulo explicando ela é uma apostilinha bem pequena mesmo, bem tranquila, que é voltada para o professor do ensino fundamental e médio. O próximo, por favor. Aqui nós temos a imagem de um dos curtas do professor Carline, né, que é, né, um ícone, né, já falecido, que é muito importante para a gente que trabalha com uso abusivo de drogas. Ele foi entrevistado por nós, ele aceitou, graças a um ex-aluno nosso, Lucas, que na época fazia mestrado com ele, então foi assim maravilhoso essa experiência. O próximo mostra os links do Accumbens, né, que dá para vocês assistirem. Ele estava bloqueado pelo YouTube, agora ele desbloqueou, e aí já ajudou bastante. O primeiro, que era o único que estava disponível, o próximo, Fabiana, por favor, e aí a gente já muda de sala, né? Isso, Para eu eu ia te falar terminar. isso. É que Isso. aí a gente já muda. Isso, esses aqui são as páginas de entrada de cada um deles, né? O primeiro, que é o que ficou disponível, tem 4.600 visualizações e os demais estão crescendo agora porque foram liberados. Então, Ô, Rede, desculpa 529. só te interromper, eu acho que a gente já podia trocar de link, porque ele Tá. vai cair e o link já está no chat. Então eu Então, vou peraí que eu já interromper, vou para o chat e já vou para o link, tá bom? tá, eu vou interromper aqui o compartilhamento, então peraí. Beleza. E eu vou entrar aqui, tá? No link. Isso, vou interromper. Então aí, pessoal, vai dar 2 minutos aqui da chamada para a gente poder continuar, o link já está aqui. Vou fechar aqui. Vou fechar Beleza. aqui e a gente já entra no outro. Tá. Deixa eu ver se eu entrei. Acredito que deu certo.
Vou compartilhar aqui de novo, então. Beleza. Espera só um minutinho. Espera aí, deixa eu colocar aqui. Ai, cadê? Espera aí que eu tô também. Tá tranquilo. Deixa eu só ver o que tá. Não, é que eu achei que tivesse gente querendo entrar aqui, não. Deixa eu só colocar aqui. Pronto. Agora, colocar aqui Isso. no. Pronto. Beleza, Fabi. E aí tem um pessoal que colocou para desligar seu microfone. É, agora eu consigo aquela. Ih, entendi. Agora, beleza. Vocês estão me ouvindo? Ótimo, então vamos lá. Aí, pessoal, Fabi, você coloca em modo tela cheia, por favor? Aí, valeu, obrigada. Esses são os curtas e as visualizações que vocês estão olhando. Então, estão aumentando as visualizações porque agora o YouTube liberou. A gente teve um problema com a trilha sonora, porque quando a Sandra fez a trilha sonora e ela foi vincular as imagens, não fez eu esqueci o termo técnico, a vinculação não ficou correta. Então, quando a gente subia o vídeo para o YouTube, subia só com a trilha original, que na época ela era liberada, né? Mas conforme foi aumentando as visualizações, o YouTube cortou, né? Então ele deixou só o primeiro e bloqueou os outros. E agora o pessoal do PET conseguiu liberar para nós. Então, pessoal, uma vez feito esses vídeos, a gente precisava saber se funcionava, né? Então nós fomos. Passa o próximo, por favor, Fabiana. Nós fomos, então, fazer um processo tipo de validação, só que a gente chama de aplicabilidade, porque os instrumentos que nós utilizamos não são instrumentos, né, internacionalmente validados. Então, a gente foi ver se esse vídeo, para a faixa etária que a gente precisava, esses vídeos, estava sendo correspondido. Então, nós fomos ao centro nosso, né, de ensino, pesquisa e aplicação da UFG, o nosso CEPAI, onde nós temos alunos desde o ensino infantil até o ensino médio. E nós, então, fechamos, né, uma parceria com a professora Ana Maria Conceição, que era responsável para a área de biologia do sexto ao nono ano do ensino fundamental fase 2. Nós não conseguimos aplicar no terceiro, no ensino médio, por uma situação do calendário acadêmico do CEPAI. Então, nós aplicamos nesse período, nós aplicamos em 8 salas, em torno de 280 estudantes. Nós solicitamos aos pais a permissão para nós passarmos os vídeos e para que eles respondessem um questionário de opinião, certo? Então, a gente não submeteu ao CEP à época, porque nós fizemos essa avaliação como questionário de opinião. E nós só conseguimos passar 2 curtas por conta do próprio calendário de aula deles, porque a gente não podia interferir, né, muito e atrasar o conteúdo. Então, nós entramos com uma história sobre as drogas e decifrando a onda, né, para esses alunos. O próximo, por favor. Aí, ao final, nós tínhamos um questionário que eles levavam, que era o que você achou do documentário, se ele encontrou dificuldade com alguma palavra, porque isso era muito importante. Como estávamos, né, falando sobre uso de drogas, tinha alguns termos, né, que estão presentes, né, que eles são explicados durante o vídeo, mas a gente ficou com essa questão, essa necessidade de perguntar, né, a gente precisa saber isso. E aí nós tínhamos, né, qual parte do documentário você mais gostou? Depois, na pergunta 4, você conhece algum usuário ou ex-usuário? Se conhecesse, ele tinha que marcar qual o grau de parentesco desse usuário ou ex-usuário. Na quinta, você já foi exposto a drogas, né? E 6, quais os pontos positivos e negativos dos documentários, né? O próximo, por favor, Fabiana. Para mim, sumiu a tela, Fabiana. Vê se está compartilhando. Tá, o pessoal no chat também está falando.
Isso. Valeu, Fabiana, agora entrou. Então, o que que vai acontecer? Nesse slide aí, pessoal, a gente coloca que as crianças que responderam, elas responderam, acho que foram mais de 200, são 280, temos mais de 170 respostas, se não me engano, né? Acho que em algum lugar eu tinha essa informação. Eles falam, né, que os documentários eles estão entre bom e muito bom. Então a gente entendeu que a gente atendeu aí ao nosso público-alvo nesse quesito. Aqui, se existe alguma palavra difícil, que eles tiveram dificuldade e tudo mais para entender. Uma pequena porcentagem coloca que teve, né? Mas a maioria ele coloca que não, que já é uma garantia, né, boa para nós. O próximo, por favor. O próximo, pessoal, ele nos deixou ali, né, um pouquinho, né, alerta, mas na realidade é um alerta, sim, né? A escola, ela reflete a sociedade. Então, assim, é um alerta só para confirmar o que a gente já entende e identifica. Era na questão se conhecia algum usuário ou ex-usuário. Então, nós temos aí, né, envolvendo aí sexto ano, sétimo ano, né? Os oitavos e o nonos colocam uma quantidade menor, né? Mas olha aqui, ó, perdão, os oitavos anos, é que ele não entrou para cá, o oitavo, né? O nono e o oitavo maior. Aqui, nessa onde eu grifei aqui, são os que conheciam. Então, a gente tem uma porcentagem grande que identifica ou o usuário ou o ex-usuário. E durante as apresentações, pessoal, era muito comum as crianças e os adolescentes terem curiosidade, principalmente as crianças, com algumas coisas que os pais ou os tios tomavam, né? Principalmente associada à cachaça, né? Que tinha um pai, inclusive, que tinha ele colocava a cachaça num filtro, né? E falava que aquela água a criança não podia beber. Então, assim, são vários relatos que a gente tem aí no decorrer do nosso, da aplicação, né, dos vídeos. O nono ano é a série, o próximo, por favor, que mais apresentou ter maior contato com drogas, né? Havendo, inclusive, relatos de convívio com primos e tios usuários de drogas. Tem relatos que a gente, né, não foi colocado, mas que os primos estavam presos. Então, a gente tem isso muito frequente. Vocês observam que o gráfico está entre primos, amigos, tios e outros, né? Os outros são padrinhos, algum vizinho, e pais e irmãos. Irmãos um pouco menos. Um próximo, por favor, Fabiana. Então, o que que a gente observa aqui também é se a gente perguntou para eles se o material se eles têm interesse, né, com o assunto, e eles colocam que sim, que eles têm interesse, que precisava se discutir mais sobre o assunto, principalmente o nono ano. O nono ano se mostrou muito ativo, tanto é que a gente atrasou muito a aula da professora, porque não conseguimos, a gente já praticamente ocupou a aula inteira dela nessa discussão sobre o uso abusivo de drogas, o uso de drogas em geral, e eles necessitavam de mais discussão sobre o tema. Então, é um tema, pessoal, o que acontece, quem é dali da escola? É muito difícil de trabalhar, porque é um tema que envolve muito tabu dentro de casa, né? E aí os curtas, eles trazem, né? Eles abarcam uma possibilidade de ferramenta muito interessante para o professor, para que ele possa utilizar de uma forma, né, mais suave de entender o conteúdo. As crianças do sexto e sétimo ano, principalmente as do sexto, não curtiram muito, né? Algumas colocam lá naqueles pontos positivos e negativos, que é um tédio, não gostou, né? Outros, né, falaram, gostei quando acabou. Essas crianças ainda têm pouco contato, principalmente as do sexto, têm pouco contato com a problemática, né? Agora, do sétimo no oitavo, já vem a necessidade de querer saber mais, porque eles já estão mais expostos a droga, né? Como uso, né? Seja porque já ofereceram, ou ele já está entendendo mais, o concreto já se estabeleceu. A criança ainda na sexta série, ela ainda não identificou isso, né? É um produto ainda muito abstrato para ela no dia a dia. Ela ainda não consegue fazer a relação do uso da droga com o comportamento do pai ou da mãe, por exemplo, ou de um primo, mas isso vai
conforme essa construção de relação vai se estabelecendo, surge aí no 8º e 9º ano a necessidade e o interesse pelo conteúdo. Então, isso é bem interessante, a gente consegue pegar dentro dessa análise que nós fizemos. Isso, pessoal, foi feito na escola, né? Entre o ensino fundamental, fase 2, da 6ª ao 9º ano. Na universidade, nós resolvemos testar também o próximo, Fabiana. Nós fizemos, então, um evento que chama Curta ou Curta. Foram 2 edições lá no Instituto. E nós passamos os 5 curtas-metragens e depois disso nós abrimos uma roda de discussão. Estavam presentes como mediadora eu e a professora Sandra, que é da musicoterapia e trabalha com essa questão do uso de drogas, utilizando a música, né, como uma ferramenta de tratamento. E a gente fez esse evento, e desse evento a gente, então, disponibilizou questionários, né, para que as pessoas se voluntariassem a fazer uma pesquisa também de opinião. Nesse caso, foram 79 participantes no evento que a gente fez a intervenção, e só 21 responderam. Mas os 21 mostraram para nós que os vídeos, né, eles gostaram muito, né, dos vídeos, não está aqui a questão de terem gostado, ou é o de baixo, perdão, não, não coloquei o gráfico, mas eles, né, têm uma resposta muito parecida com o pessoal do CEPAI, e eles falam da importância do tema. Então, a gente tem aí em torno de 85% mostrando a importância do tema dentro do contexto da universidade. Aí eu só coloquei a satisfação, né, o nível de satisfação bom, né, em torno de 63,7% dos participantes. O próximo, vocês podem observar que eles colocam que você já participou ou presenciou de alguma campanha sobre conscientização do uso de drogas na universidade? Nessa época, nós estávamos construindo a política institucional sobre drogas dentro do núcleo, né, do NEPED, que eu fazia parte. E a gente estava com pouquíssima campanha, né, sobre a questão do uso de drogas, e estávamos com tráfico dentro da universidade, com situações muito complicadas, inclusive com morte de aluno numa festa, agora eu não lembro qual festa específica, mas estava envolvendo o centro acadêmico, DCE, foi muito complicado, polícia no campus, e foi nesse contexto que o Acumbens nasceu, na realidade, né? E logo depois começa-se a política institucional, mas há trocas de reitores, tudo mais, isso se perde dentro da política, né, do desenvolvimento da universidade. Aqui, na realidade, acaba assumindo pela pró-reitoria né, nossa de estudantil, mas a gente precisa reativar isso. E desse projeto do Acumbens, né, o próximo, por favor, a gente saiu do Acumbens e colocamos o Acumbens dentro de um projeto de licenciatura do Prolicem, e um dos braços desse Prolicem, além de continuar trabalhando no CEPAI, o conteúdo de uso abusivo com os professores da 7ª série, que é o conteúdo, né, que entra fisiologia, a gente trabalhava paralelo, a gente entrou com o Acumbens, né, 24.7, né, que é a nossa rede do Instagram, para falar de uso de drogas e tudo mais, e dar subsídio para os professores. Então, é 24/7, porque o Acumbens funcionando 24 horas por dia, 7 dias por semana, né? E agora está um pouco paradinha, acho que a Mariana está assistindo para a gente recuperar ali, porque a pandemia foi meio assim pesada aqui para a gente, né? Pode passar o próximo, que é o slide que eu não deletei, tá? E o último, por favor, Fabiana, que é minha gratidão aí. É mais um, por favor, Fabiana. Minha gratidão aí a todo esse pessoal que colaborou e colabora com a gente, né, nessa temática. Então, a FAPEG, o próprio PET, né, quando eu era tutora, que abarcou essa questão das transcrições, do curta, foi muito legal. O PET Bio especificamente daqui nosso, do Instituto, que foi um grupo criado, né, por mim, por meio de edital nacional. O Prolicem da UFG, aqui está a Mariana, mas tem a Sara, tem o Matheus, tem o André, que fizeram parte desse projeto aí com a gente.
o próprio colégio, a aplicação, né, o centro, né, educacional, com a professora Ana Maria, a professora Larissa, que sempre nos apoiaram, a professora Sandra, o pessoal do coletivo Saraivado, o doutor hoje, né, Lucas Maia, que era meu egresso, que foi a nossa ponte com a Unifesp, com o professor Carline, o CRR e o NEPED, né, que é daqui da UFG, o laboratório, né, de farmacologia e fisiologia da reprodução, que é o laboratório que eu coordeno, e o próprio departamento aí de farmacologia, que sempre deu apoio aí para gente dentro do Acumpes. E era isso aí que eu tinha para mostrar para vocês dessa experiência que eu tenho dentro desse projeto, que é um projeto de pesquisa com extensão universitária. Obrigada pela apresentação. Nossa, muito interessante. E agora eu queria ver se abrir aqui para ver se alguém quer fazer alguma pergunta, né, para a professora Renata, se alguém quer. Ah, peraí, acho que a Anitta, pode abrir o seu microfone, pode fazer a pergunta. Posso fazer uma pergunta para a Renata? Claro, Talvez fuja um pouco, tá, Renata? Talvez fuja um pouco, sem mas eu problema. estou muito curiosa com o assunto. Parabéns primeiro, né, pela sua apresentação, foi muito boa. Parabéns pelo trabalho em grupo, né, e financiamento e envolvimento com os alunos. Isso é muito importante e significativo. E eu queria fazer uma pergunta técnica. A pergunta técnica é a seguinte: a questão de prazer e recompensa, né, com drogas, ela tem um processo, né? Será que, por exemplo, nós poderíamos pensar assim em condições fisiológicas, os nossos opioides endógenos, as nossas endorfinas, os nossos endocannabinoides poderiam atuar como se fosse criando assim vícios a partir de mediadores produzidos pelo nosso próprio corpo, por exemplo, os endocannabinoides? Será que seria possível que os próprios opioides, endorfinas, endógenos poderiam causar um certo a busca por um estado, né, de um prazer e recompensa nesse sentido? Queria só ouvir assim, foi uma curiosidade que me passou pela cabeça, tipo. Então, Anitta, eu sempre brinco, né, porque eu sou professora de farmacologia, né, a formação tem a fisiologia, né, mas a minha cadeira é de farmaco. Eu sempre converso com os meninos, né, que droga alguma, né, seja lícita, ilícita, seja na farmácia ou não, ela não vai atuar se a gente não tiver estrutura orgânica para isso, para ela responder. Então, eu brinco que a droga é igual vírus, né, usa maquinaria celular. Então, eu entendo que a gente deve ter, né, dentro desses sistemas, do endocannabinoide, opioidérgico, dopaminérgico, nós devemos ter, né, sistemas, né, de liberação que a gente tem, né, o próprio controle dos autorreceptores, né, da liberação controlada de neurotransmissores. Eu acho que nós temos isso, né, como um sistema que ele funciona dentro desse processo de prazer e recompensa, e nós temos pessoas, né, que esse sistema ele está um pouco desregulado, mas para mais, né, a dificuldade de parar o sistema, né, o freio, o modulador está um pouco deficitário, e é onde a droga chega e faz um impacto muito maior nessas pessoas, porque quando ela faz a liberação dopaminérgica, né, de alta intensidade, vamos pensar aí num crack, né, drogas, né, de alta potência, né, de poder aí, em termos de síndrome, né, de dependência, quando faz essa liberação, o fato do sistema modulador, né, contramodulador, né, de recaptura, por exemplo, não estar completamente, né, 100% eficiente, isso predispõe essa pessoa a uma síndrome, né, a busca, né, da droga cada vez mais frequente pelo prazer. Então, nós temos que ter esse sistema, eu penso, tá? Em termos evolutivos, da questão da busca do prazer, né? Da experiência prazerosa. Só que nós vamos ter, assim, cada um com um contexto diferente. Muitas vezes o que é o prazer para mim, dentro do meu contexto, é diferente do seu, certo? Mas o sistema, ele vai ser o mesmo, né? Dentro da nossa maquinaria cerebral. E
acredito que a gente consiga acessar isso, né, de uma forma de treino mesmo, né, mental. Vamos pensar aí o pessoal que consegue chegar no nirvana, né, sem drogas, sem nada, porque ele consegue ativar essas vias neuronais, consegue fazer sua liberação própria dopaminérgica, né, sem a necessidade de subterfúgios externos para isso, né? Mas eu acredito que para você chegar nesse estágio, o controle que você tem, o seu autocontrole, né, é muito grande, né, para você conseguir fazer essa autoliberação que vai estimular, porque a maquinaria, o sistema está ali, a circuitaria está ali. Como essa circuitaria é ativada, como você consegue liberar, né, suas vias opioidérgicas, suas vias dopaminérgicas, o sistema endocannabinoide. Eu brinco, né, que o sistema endocannabinoide, para mim, é igual a embreagem de carro, quando a gente tem um carro, né, com embreagem, né, ele vai fazer o controle ali da frenagem, da aceleração, né. Alguns, né, defendem que é um sistema mais depressor. Eu já entendo ele mais como um sistema modulador. Pelo menos no sistema reprodutor, ele tem essa questão aí mais moduladora, né, do processo, né? Não sei se eu respondi, Anitta, Não, adorei a mas resposta. Achei assim, é como se a resposta fosse: nós temos o potencial para ter as experiências e as recompensas e os prazeres que as drogas proporcionam, porque a maquinaria está lá. ela tá lá. Ela está Aí, lá. agora, o que as pessoas estudam é por que que eu posso ficar dependente e você não, Uhum, né? O que tem em mim que eu sou mais propícia para desenvolver a dependência do que em você. uhum. Agora a gente vai tentar um projeto de doutorado com exercício físico de alta Ai, intensidade, que né? maravilhoso. Para usuários que estão internados aqui no centro nosso de recuperação do CREDEC. Então, assim, a gente vai tentar fazer isso, porque uma das hipóteses nossa é que o exercício de alto impacto, ele vai ter o quê? Uma liberação dopaminérgica de alta intensidade, né? Perfeito. E pode ser que o cérebro faça o quê? Associação, né? O contexto do uso, né? No caso do contexto do exercício. E a gente Perfeito. consiga fazer o rebaixamento do uso da droga em resposta ao exercício, né? Então, essa é a nossa nova empreitada aí agora, se tudo der certo, né, para o doutorado. Acabei de dar aula para educação física agora, antes de entrar aqui com vocês, né? E justamente eu falava sobre isso, né? Sobre o papel da atividade física na produção de endorfinas. E a minha Uhum, própria experiência é que realmente, antes da pandemia, eu gostava de fazer corrida. E a corrida em si, ela traz depois uma sensação muito grande de prazer e bem-estar, e que no outro dia eu às vezes olhava para as pessoas na rua correndo, ficava com inveja, tipo, eu queria estar lá, como se fosse um processo interno, endógeno, que era a dopamina ali, né? Me é, fazendo querer botar o tênis. Depois passou, tá? Depois a pandemia acabou. Mas eu tenho a impressão que a atividade física, olha, ela realmente ela traz um componente assim de prazer, de tem. recompensa, de bem-estar, né? Muito grande, muito maravilhoso. Ela, ela tem, e isso é muito importante, né, para o nosso organismo. Inclusive, quando eu estava, né, quando eu ia para a sala de aula com as crianças, eu tentava mostrar para elas que não é só droga, né? Você tem um videogame, né? Porque hoje nós estamos com uma população aí infanto-juvenil extremamente dependente de videogame. Por quê? Porque é prazeroso. Você não fica dependente porque a coisa é ruim, gente, né? Eles têm que entender isso. A dependência ela se instala porque você está buscando prazer, Uhum. né? Você está reverberando naquela via, né, de recompensa em busca do prazer. Então, você vai ficar cada vez mais tempo no computador, né, nos jogos, porque você quer passar de nível, né? Você quer acumular os pontos, sei lá, dependendo do jogo. Tá aí o crescimento gigantesco dos gamers, né? Do pessoal também que produz. Então, é um mercado assustador e é um mercado lícito, né? Então a gente só trocou porque o preconceito é na droga de uso abusivo. A gente não tem preconceito social em cima disso, né? Do consumo midiático. Uhum. E a gente tem a criança, se entrar numa sala de aula hoje do ensino fundamental, fazem
Fase 2, você vai ver que a estatura dessas crianças estão baixas, porque elas estão varando à noite jogando. Então, GH, crescimento, IGF, se a gente fizer um trabalho, né, no Brasil como um todo, principalmente crianças, né, de uma faixa etária, né, inclusive até mais baixa, a gente vai pegar que além da questão da insegurança alimentar, nós temos ainda o fato da privação de sono, né? Muitas vezes associada ao quê? Porque a única alegria e felicidade que ela está ali é no jogo, né? E aproveitando assim mais já que eu tomei aqui bastante seu tempo, né? Não sei se outras pessoas vão fazer perguntas também, mas o próprio açúcar e a hiperinsulinemia também teriam o mesmo papel no acúmenes e Anitta, eu ia falar isso, porque eu falei que o mal da humanidade hoje chama-se pó branco. Não é açúcar, só sal. cocaína, açúcar, sal, farinha, né? Então, nós somos uma sociedade hoje que, além de medicalizada, que a gente quer a resposta imediata, que é isso que a droga faz. A droga traz o prazer imediato. Não é aquele prazer que você vai ter que fazer uma corrida de 5 quilômetros para ter endorfina. Hoje você quer o quê? Você quer consumir alguma coisa e te dá um prazer imediato, porque a vida já está tão complicada. Imagina no meio da pandemia. Por que que não subiu? Por que que subiu o consumo? Porque você já estava numa situação de privação, uma coisa inédita, né? Aquela desgraça toda que nós vivemos dentro dessa pandemia. Você busca, né, os artifícios químicos, né? As férias de si mesmo, como diz Aldous Huxley. Você quer férias de você. Né? Então, você vai atrás da química. E isso traz o açúcar. O açúcar traz um poder aí de liberação dopaminérgica muito interessante, né? Então, de fato, existe uma ativação dopaminérgica pelo açúcar ou pela insulina. Tem. Você tem a liberação do açúcar, de dopamina, o chocolate, né? Não tem só a questão serotoninérgica que é tão falado, o Uhum. açúcar do chocolate, né? Que é incluído no chocolate, né? Ao leite. Então, a gente tem muito dessa coisa do prazer, né? E o contexto do uso. Né, que é isso que a gente tem que entender, o contexto do uso. Não adianta eu chegar aqui e fazer o consumo, né, da cocaína sozinha numa situação de tristeza absoluta. Eu vou fazer o consumo, né? Vou. Vai ter o pico lá de prazer? Vou. Mas e o contexto? É diferente se eu fizer junto com um amigo na balada. Então, o consumo meu, dentro do contexto positivo, né, social, é diferente do consumo isolado. E Com aí, o que certeza. acontece? Existem drogas específicas para cada situação. E Uhum. hoje, o que acontece na geração? Eles vão para a balada, fazem picos, né, de drogas extremamente estimulantes ou alucinógenas, e para chegar em casa, eles rebatem com uma maconha, para rebaixar o drive, Hum. né? Então, eu subo no máximo e desço. Então, eles fazem uma gangorra de neurotransmissores assustadora, porque hoje a geração não tem medo de experimentar, coisa que a nossa geração, não sei a idade de vocês, mas a minha, tinha um tabu muito grande social. Né, de experimentar coisas. O máximo, quando eu entrei na faculdade, a coisa mais, né, super top master, blaster, era cheirar cocaína, né? Então, maconha para biologia, tudo rarebaba, né? Então tá tudo valendo. Mas cocaína era o máximo do máximo. Hoje, fazer tiro de cocaína bala, que eles chamam, sim, gente, comum. Então, eles vão, enchem a cara, né? Tomam todas, dão um tirinho de coca para ficar esperto, ou entram com outro medicamento, outra droga. Então, assim, ficou muito facilitado, né? Então, as amarras que existiam sociais, comportamentais, na década de 70, 80, elas foram quebrando, quebrando, e chegou nessa geração que nós estamos hoje, na geração das drogas sintéticas. Nesse relatório da Andoc, 2020, em 2021, entraram mais de 500 moléculas sintéticas no mercado. 500 moléculas sintéticas, gente. E a cannabis sintética é a que mais desponta, né? Agora, aquela reportagem do Fantástico sobre cigarros eletrônicos, o relatório da Andoc já mostra, tanto 2020 e 2021, um pico do uso de cigarro eletrônico, que a quantidade de nicotina é quanto? 10, 15 vezes maior, ou até mais, né? Dependendo do cigarro que é ingerido. Então, cada tragada ali do cigarro, você está consumindo aí mais de um maço de cigarro. Então, como é que a gente faz? Né? E ele está livremente sendo utilizado, comprado, coloca essência, coloca até cannabis ali, você pode colocar. Então, é muito, o uso, ele está desenfreado. A gente está sem consequência. A verdade é essa, né?
Muito obrigada pela sua resposta, achei muito inspiradora e, sério, muito obrigada mesmo. Assim, Imagina, um é. prazer. E, inclusive, assim, algumas partes da sua fala eu vou começar a adotar nas minhas aulas de endócrino, nas minhas aulas para educação física. Então, valeu Pode, muito bom mesmo, tá? pode usar. Precisando é só entrar em contato, Anitta. A Parabéns. Fabiana tem meu contato aí, Ó, fácil, fácil. alguém quer Eu fazer posso mais fazer alguma um pergunta? comentário Claro. rápido? É mais um Pode. comentário do que uma pergunta. Eu tive um projeto anterior de extensão e era em dois bairros de Curitiba, no bairro Cajuru e no bairro Tatuquara. E assim, comparativamente, os dois têm realidades sociais menos favorecidas, mas o Tatuquara um pouco mais. E quando você falou que vários alunos relataram ter parentes presos e tudo isso me chamou bastante atenção, porque eu também tinha essas respostas aos questionários avaliativos, sabe? E eles Uhum. comentavam na própria aula com a gente, assim, então, uma coisa que também é delicada, às vezes, é como a gente aborda quando, né, ele já tem familiares presos ali, como que o professor Isso, pode estar instrumentalizado, né? Mas eu achei isso. interessante que isso corrobora a necessidade imensa que tem na escola mesmo de se falar sobre isso, né? E muitas vezes isso passa batido. É. É Eu isso. concordo, Ana Maria. Acho que muitas vezes passa batido porque o professor não está instrumentalizado e tem medo de lidar com isso. E o que que eu Uhum. aprendi nessa experiência que eu tive? Quanto mais aberto for a conversa, né, aberta dentro de uma estrutura de relação, né, professor, aluno, escola, melhor é, porque é ali que você tem a abertura para conversar e falar realmente o que é aquilo. Né? Dentro de um olhar, né, sem preconceito, que essa é a primeira coisa que a gente tem que carregar com a gente. Eu, dentro do CRR, eu passei por várias situações, desde dar aula para agente comunitário, que não sabe o que que é uma célula, até dar aula para psiquiatra, né, que faz atendimento na saúde da família. Então eu oscilava aos extremos, tanto é que eu vou ser muito sincera, a minha parte teórica muitas vezes ela deixa a desejar, porque eu tive que fazer tanta tradução, né, do processo para o público, né, leigo, que eu acabo muitas vezes perdendo a parte, né, científica com robustez, né, dependendo da correria da vida da gente, né. Então, isso é uma falha minha, mas é por conta mesmo de tempo. Mas quanto mais aberto você consegue falar, quanto mais você consegue dialogar, é muito importante. Então, eu tive experiência, por exemplo, nessa história do CRR, de uma agente de saúde falar para mim o que que ela ia fazer, porque ela estava atendendo a mulher de um traficante, que era como é que chama? O comandante ali da região, que ela engravidou. Ela era dependente de cocaína e de crack. Na gravidez, né? Ela retirou. Quando ela retirou, ela entrou em síndrome de abstinência e o que diminuía a síndrome era a maconha. Só que o preço da maconha era mais caro do que o crack. E o marido traficante não queria que ela utilizasse. Aí a criança nasceu com síndrome de abstinência, chorava, 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 né? Quando ela fumava, o crack diminuía, mas quando ela, né, utilizava da maconha, a criança dormia. Então, ela estava nessa negociação como ela ia fazer, né? Que era uma questão de redução de danos, né? Entrar com a maconha para tirar o crack. Então, assim, isso é casos de pai que colocavam álcool na mamadeira do bebê para o bebê dormir. Então, dava álcool para uma criança, né, para um bebê de 6 meses, 7 meses. Isso entre outras milhares de histórias, né, de negligência, de higiene, né, da mãe completamente usuária, os bebês tudo com piolho, com sarna, porque vivia no meio dos cachorros, tudo. Então, assim, são situações que a gente, muitas vezes, na nossa torre de marfim, a gente não vê. Uhum. Né? Então, quando a gente quebra o muro da universidade e vai para a sociedade, a gente vê a demanda, ela é muito diferente. Né? E fazer esse diálogo é muito difícil para a gente. Quebrar e fazer, né, Ana? Eu acho que esse é um dos maiores desafios da É um nossa formação desafio. acadêmica, né? Com certeza. E aí, quando você traz essas experiências para a sala de aula, principalmente quando você não é a professora regente ou o professor regente, entre aspas, não sei nem se fala mais desse jeito, né? Acho que não, né? Super arcaica.
Isso ajuda, porque você abre um canal que a criança pode falar, coisas que ela não falaria, mas o tema foi colocado, né? Então, eu tive, assim, situações bem positivas nessa experiência com o pessoal do CEPAI, mas é importante trazer, porque o aluno se sente incluído quando ele consegue ver que existem outros na mesma situação. Sim, eu reparei isso também. Renata, olha, foi, nossa, brilhante a tua explicação e muito legal a tua participação. Acho que todas nós, né, e o Fábio, estamos muito felizes aí com essa oportunidade, tá bom? Muito Nossa, fico obrigada. feliz então, pessoal. Eu que agradeço essa experiência aí boa nessa terça-feira, antes do feriado, né? Ai, alguém mais quer fazer alguma pergunta? Eu Até queria amanhã. parabenizar, Renata, achei fantástico. Eu fiquei muito curiosa para ver os vídeos, vou ver se eu assisto. E queria te perguntar uma pergunta, advogado do diabo, né? Aproveitar que você está com a gente aqui mesmo. Existe também, como você viu, não sei como você trabalhou isso, se é que você trabalhou, né? Porque existe um movimento social muito grande, assim, né? Contra também a criminalização das drogas, né? Uhum. Porque a gente sabe que quem acaba morrendo são os negros favelados, os pobres, e na verdade o problema da droga, eu acho que muito mais que o problema de tentar resolver isso, né, das pessoas que ficam adictas, o grande problema é social, né, assim, eu não acho que vai ter uma droga que resolva a adicção do crack, né, o problema é que essas pessoas estão por algum motivo elas estão lá, né, seja por questões sociais, ou seja por questões de saúde mental, Pessoal, né? elas estão lá por, às vezes, escolha, e eu acho que também a gente tem que, assim, não levando para as crianças, porque é óbvio que a gente tem que, eu concordo com você, eu tenho muito medo também, e me assusta que a nova geração não tenha medo, porque é importante ter medo dessas substâncias. Mas sabe aquela coisa assim, sabe? A nossa moralidade de olhar para uma pessoa que está em situação de rua, que te pede um dinheiro, as pessoas não vão dar dinheiro porque vai dar cachaça. Se tivesse ali, que use cachaça, que use o que ele quiser, porque ele, sabe, assim, você está numa situação tão extrema de vida que é a humanidade dele escolher o que ele quer fazer com o dinheiro, né? Então, como a gente, fazer esse trabalho de conscientização e ao mesmo tempo ter esse olhar, né? Assim, É muito difícil porque é a questão social mesmo, cultural e social, né? Que nós estamos muito, né, dos homeless, né, dos sem-teto, são pacientes com distúrbio psiquiátrico, que já têm uma vulnerabilidade maior para o consumo da droga, né? Porque o contexto de entendimento é diferente, né? E ele vê na droga, ele tem um entendimento do uso muito diferente. E aí é onde essas pessoas ficam mais fragilizadas e onde estão nas ruas, né? Não conseguem mais voltar. E as pessoas têm que entender que o consumo, né, abusivo e o transtorno, ela é uma doença. E não é uma doença porque a pessoa é fraca, é uma coisa que eu sempre falo quando a gente vai para a sala de aula, é justamente isso. Não é porque ela é fraca que ela é usuária, né? Muitas vezes é porque ela tem todo um arcabouço ali que lhe fez, né, perder o controle, né? Esse controle cortical, essa decisão, tomada de decisão, ela está prejudicada por outras situações que a tornam mais vulnerável, porque os fatores protetivos foram, né, menores, por exemplo, né? Então, acho que trabalhar isso, essa conceitualização é muito difícil, né? E a gente que vai para essa área de uso abusivo é porque a gente tem um histórico também. Você não vai porque você acorda e fala, vou trabalhar com uso abusivo. Não, não vai, né? Eu tenho histórico dentro da família, eu tenho problemas aí pessoais, né? Familiares, né? Que acabam me empurrando para isso, né? E a vida meio que coloca você né, nesse direcionamento. E é muito difícil, até momentos até de eu ter pensado em decisão como é que chama? Internação compulsória, né? De nervoso dentro da situação que eu estava vivendo. Uma pessoa que tem aí um conhecimento dentro do processo, né? Um pouco maior que outras pessoas. Mas para vocês entenderem que, mesmo eu nessa minha condição, né? Cheguei a pensar em fazer internação compulsória, né, no caso do meu irmão, né, do desespero da situação, né, que a gente estava vivendo, né, de vulnerabilidade, inclusive dos meus pais. Então, é muito o viver,
Então, quando a pessoa não vive aquilo, não tem, eu acho que ela não experiencia, né? E muitas vezes as questões proibitivas do não experienciar, elas são piores, porque você cria uma realidade na cabeça de uma criança que não é a realidade que ele vai ver quando for adulto. E aí o conflito da realidade dele enquanto adulto e a realidade que ele foi criado, aí é muito complicado, né? Dependendo do que ele vai trazer. Então, essa coisa do contexto do uso, né, o histórico de vida, ele é fundamental para, né, dentro desse processo todo da vulnerabilidade ou não do uso. Então, quebrar isso, eu acho que é muito complicado, porque é um processo histórico, né, cultural, social e educacional. Então, começar a educar essas crianças, mostrar, né, que não é um bicho de sete cabeças, né? A droga, seja lícita ou ilícita, o açúcar, a farinha, né? A dependência como um todo é um sistema e é uma coisa que eu trabalho muito com os alunos. É o sistema límbico é um sistema que está nos vertebrados desde lá do começo, porque ele está associado ao quê? Ao que é segurança. É ele que vai falar, olha, segue esse caminho que aqui é seguro e aqui não é. Aqui você vai tomar uma picada, aqui tem uma planta venenosa, sei lá, isso aqui faz mal. Isso aqui é seguro e te dá prazer, por exemplo. Então, essa informação é uma informação lá do cérebro reptiliano, vamos, né, resgatar essa questão do cérebro trino. E isso, imagina você quebrar uma circuitaria que está evolutivamente no ser humano há muito tempo, né? Você ter uma droga que vai mexer nessa circuitaria, né? E trazer novas conexões neuronais, né, desse circuito, modificar isso é muito complicado, né? Então, você tem que trazer, é o meu pensamento, tá, pessoal? Tem que fazer essa educação para a criança, né? Então, eu sou muito mais para a questão da redução de danos, depois que eu aprendi isso, né, do que o proibitivo, porque o proibitivo vai cair na história da Bela Adormecida. Né? Você vai jogar o problema para debaixo do tapete. E aí, a hora que a pessoa descobriu, né, essa maravilha que ele vai consumir e deu um barato, cara, por que que ninguém me falou disso, né? Aí eu acho que o educar, o professor Carlina até propôs uma época para isso, né? Educar para o uso, né? O uso racional, se eu puder falar assim, é um absurdo, mas o uso racional de uma droga recreativa, Porque né? Meu pai a verdade é que a gente usa, né? Assim, a gente, enquanto sociedade, desde, né? Não adianta falar não vai usar. É a mesma coisa, gente. A gente dá aula de sistema reprodutor e não fala de prazer. Tipo, a gente só fala um absurdo, de absurdo. doença, de gravidez, sabe? Sendo que tem adolescente que engravida porque quer, porque tem vontade de engravidar, é um desejo, né? Tipo, os adolescentes sabem. Não, mas a gente não fala das fases do orgasmo, a gente não fala nada disso, não fala as regiões que dão orgasmo, como fazer o protetivo, né, para não engravidar, caso queira, né? Então, acho que isso é uma situação ali que precisa ser esclarecida, com certeza, né? Eu acho que a educação ainda é uma forte ferramenta para trazer essas situações. Deixa eu só fazer um comentário assim, antes da gente encerrar, que num desses vídeos tem um relato de um caminhoneiro que usou rebite para poder fazer o transporte. E aí as crianças ficam assustadas, porque elas aprendem em casa que droga é uma coisa do demônio, entre aspas. Aí vê o cara usando droga para trabalhar, para cumprir meta. Então, eles ficam, toda vez que você projeta esse vídeo na sala de aula, as crianças ficam assustadas, porque elas não têm essa noção do contexto de uso, né? É uma realidade do capitalismo também, né? As pessoas fazem, assim, acho que meu pai é psicólogo da prefeitura, né? E aí o que ele mais atende é motorista de ônibus. É motorista de ônibus. O crack chegou, por exemplo, nas culturas de cana, lá em Ribeirão Preto, foram os primeiros lugares que diagnosticaram o uso de alta quantidade, por quê? Porque eles tinham que cumprir meta. Porque esqueci o nome, né, da pessoa que faz o corte da cana, que conseguisse a maior tonelada por semana ou por mês, eles eram gratificados, assim, desde viagem até moto, até carro no final do ano. Então, eles começaram a usar crack para aumentar o seu desempenho do trabalho, para poder atingir meta. E o crack, com o seu alto potencial de dependência, ficou aí uma gama gigante do pessoal da agroindústria e canavieira, dependente de crack na região de Sertãozinho, Ribeirão Preto. Então, isso é um complicador que a gente precisa trazer para o dia a
dia. Pessoal do mercado financeiro, E os nossos usuário. alunos também, né? Os nossos alunos usando um monte de coisa. Isso. Nós temos o professor Luciano, ele fez um trabalho maravilhoso no doutorado aqui com os alunos e mostrou o índice de consumo de cocaína nos cursos de saúde, para ficar ligado, para estudar a noite inteira, para poder, né, ter rendimento nas provas, rendimentos nas provas de residência, né, o uso altíssimo de anfetamina no Brasil, né, e drogas correlatas para poder ficar pilhadão, para estudar para concurso, né, e assim vai, né? Verdade. Só que isso socialmente é aceito, Uhum. né? É um uso social aceito. O resto que não é, né? O cara que está na rua não é aceito, né? O porquê que ele foi para a rua ninguém quer saber, né? Socialmente falando, né? Então, são demandas públicas muito sérias. Se a gente não tratá-las, né, corretamente, vira bola de neve, né? Um efeito dominó. Muito bom, obrigada, Renata. Maravilhoso, adorei. Imagina isso. Imagina, que bom, fico feliz. Bom, então eu acho que a gente pode encerrar. Obrigada de novo, Renata. Foi Imagina. muito bom mesmo esse nosso bate-papo, né? Vai ficar gravado no YouTube, né? Então a gente tem um canal do Físio Divulgando, que Ai, que também, bom. que aí depois quem não pôde participar, a gente tem uma procura muito grande depois dos webinários, então vai ficar disponível para o pessoal poder estar assistindo. Nossa, e excelente, fez a gente conseguir ter ideias muito, muito concretas de como mudar. Só para finalizar, eu lembro que quando eu estava na escola, na década de 90, a campanha era uma mãozinha escrito não use drogas. Diga não às Diga não. drogas. E só se falava dessa forma. E eu lembro que eles passavam o filme daquela Christiane F., que era o vídeo... prostituta drogada. Isso, australiana. assisti. Então, era essa a lembrança que eu tenho que eles trabalharam com drogas em sala de aula. Era a mãozinha do diga não às drogas, como algo totalmente proibitivo, e a gente via o filme da Christiane F. Isso, Fabiana. Essa é uma vertente de trabalho que é a vertente proibitiva, né? Daquela que não chegue Sim. perto, né? Porque se você chegar perto, você vai, né, ter um monstro na sua frente. Então, isso é uma vertente de trabalho, né? Não vou discutir aqui, as pessoas, né, que defendem têm os seus referenciais para isso. Mas eu sou muito mais do outro lado, porque meu pai me ensinou diferente. Meu pai é meio a questão do educar para o uso, né? Como todo bom italiano. Então, ele me ensinou, entre aspas, a beber. É um absurdo falar isso, mas a verdade é essa. Ele não me deixava beber se não tivesse o estômago cheio, né? Ele me falava que eu tinha que me hidratar. Então, assim, eu tive alguns processos do meu pai de redução de danos, né? Que me permitiu chegar na fase adulta como uma pessoa que consome o álcool sem risco social e familiar. Né? Então, porque é o que a Maíra falou, tá no nosso dia a dia, né? Tá mais no brasileiro, né? Essa questão do consumo, né? De álcool, principalmente. E aí, cada pessoa também, ela tem o seu identificador com alguma droga. Então, tem as pessoas que gostam de drogas que são mais depressoras, tem outras que gostam de drogas que deixam mais pilhado. Então, você também tem o seu perfil de identificação, assim como você gosta de uma roupa, assim como você gosta de uma comida, você também tem o uso, porque aquilo está associado ao prazer, né? Ao que te dá de bem-estar. Né? É um absurdo você falar que a droga dá bem-estar, mas muitas vezes você consome a droga para bem-estar. Quem que não está cansado, chega no final do dia e toma uma taça de vinho, né? Ou uma cervejinha? Né? Aquilo não te dá o bem-estar? Dentro do processo prazeroso? Então, por que a gente vai negar isso? O que você vai omitir, né? Então, é muito assim, do que você vai pegar. Se você vai pegar os 10% que corre o risco, né, de ter síndrome, né, um transtorno grave, ou você vai pegar 80%, 70% e educar esses 70%. Então, assim, vai variar muito, né, do objetivo de cada intervenção. Com certeza. Então, muito obrigada novamente, viu? Eu que agradeço. Foi um prazer. Obrigada, um beijo aí para Um vocês. beijão, tchau. Tudo de bom, tchau, bom feriado aí para Tchau, você. para vocês Tá bom? também. Até mais. Tchau. Até mais, obrigada, tchau.